É interessante notar que a aliança sinaítica, ou seja, o tratado que Deus fez com Moisés no Monte Sinai, ele segue ao padrão dos tratados que se faziam na época, os tratados do segundo milênio. Os tratados dessa época que faziam pelos hititas, por exemplo, entre o ano 2000 e o ano 1400 a.C. Essa aliança, como se fazia na época, era uma relação entre o suzerano e o vassalo, ou seja, entre o líder, entre o rei e os súditos. E desse mesmo formato foi utilizado por Deus para estabelecer a aliança com Moisés, a aliança no Monte Sinai, no Monte Horebe. E ele tem a seguinte formato, a seguinte formatação. Há um preâmbulo onde é apresentado o Senhor, uma apresentação do Senhor. Depois um prólogo histórico, que mostra do relacionamento do Senhor com o povo ao longo da história. Depois são as estipulações, ou seja, as leis e os mandamentos. No caso, as leis e os mandamentos da aliança, a lei dos 10 mandamentos. Depois apresenta-se bênçãos e maldições. Bênçãos para aqueles que honram o tratado, que honram a aliança, e maldições para aqueles que não o fazem. Há ainda a citação das testemunhas. As testemunhas podem ser pessoas ou elementos. Por exemplo, o céu, a terra. Depois, então, ainda há um sinal ou disposições especiais que identificam esse tratado. Por exemplo, o arco-íris, ou a circuncisão, ou leituras cerimoniais, leituras que eram estipuladas para se fazer em dias especiais, em dias santos, a leitura desse documento, no caso do documento da aliança de Moisés, da aliança de Deus com Moisés. Bem, irmãos, então o Senhor Deus estabeleceu um documento, um contrato. Mas um contrato, irmãos, você pode fazer com qualquer pessoa. Um contrato você coloca um advogado para escrever esse contrato, para elaborar esse contrato. Você assina, vai no cartório, reconhece as firmas e pronto, está feito um contrato. Será que com Deus é assim, irmãos? O que Deus estava pretendendo era fazer um contrato de cartório com o povo de Israel? Simplesmente um contrato legal? Nós já vimos, irmãos, que Deus é amor. E Deus não faz relações de contrato, relações cartoriais, relações simplesmente legais. O Senhor quer estabelecer relações de amor. E a lição de hoje, irmãos, traz algumas figuras que Deus mostra como deve ser essa relação, como deve ser esta relação entre ele e o seu povo, entre o seu povo e ele. Veja, em Deuteronômio 8:5, a figura que o Senhor usa para sua relação com o povo é uma figura entre pai e filho. Olha, irmãos, uma relação entre pai e filho não é uma relação de cartório. Apesar que você precisa, quando tem um filho, ir no cartório para fazer o registro de nascimento desse filho, onde está lá o nome do pai, também os nomes dos avós. Apesar disso, irmãos, a relação com o filho ela é muito maior do que esse simples documento. Na verdade, irmãos, ao longo da vida você até se esquece desse documento. Só quando precisa fazer alguma transação comercial, alguma matrícula em escola, aí você vai atrás desse documento. Às vezes você nem sabe onde está. Por quê? Porque a relação de amor entre pai e filho ela é muito maior do que uma relação de contrato. Ela é muito maior do que um registro de nascimento. Deuteronômio 14:1 também diz que nós somos filhos do Senhor. Portanto, irmãos, a nossa relação com Deus é uma relação de pai, é uma relação de criador com as suas criaturas, é uma relação de pai com os seus filhos. Veja, por favor, o livro de Deuteronômio, novamente, o capítulo 4, verso 20. Lá diz assim: vocês são povo hereditário,
povo da sua herança. Outra tradução desse texto diz assim: vocês foram tirados da fornalha de fundir ferro no Egito. Já viram, irmãos, uma siderúrgica? As fornalhas para fundir metais, para fundir ferro. Aquela coisa terrível de calor, um calor absurdo. Os metais em fundição, os metais líquidos. É assim, é daí que o Senhor tirou o seu povo. E não tirou simplesmente para fazer agora um contrato de cartório, mas sim para amá-los. Nós somos, irmãos, a família de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos família, irmãos de Cristo. Veja, por favor, o Senhor Jesus falando às mulheres que o encontraram após a sua ressurreição. Mateus 28, 10. Não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. O Senhor estava marcando um encontro. Estava marcando um encontro com os discípulos, um encontro após a sua ressurreição. E como ele trata os discípulos, irmãos? Meus irmãos. Nós somos família de Deus. Nós temos uma relação familiar com Deus. E como que é uma relação familiar, irmãos? Como deve ser uma relação familiar? Às vezes as relações familiares não são conforme o plano de Deus. Estudamos um dia desses, não é? Famílias disfuncionais. Mas uma família que funciona conforme o plano de Deus, irmãos, nessa família existe amor. O amor é presente. Amor entre os irmãos. Amor entre os cônjuges. Amor entre pais e filhos. E veja, irmãos, a melhor maneira de você ensinar amor para os seus filhos é você amando sua esposa, amando seu cônjuge, mostrando, demonstrando que você ama e que o cônjuge é importante para você. Muitas vezes, irmãos, infelizmente, as pessoas acabam com o tempo esquecendo de dar esse devido valor, ou não verbalizando esse valor, ou não demonstrando em atos esse valor. Mas devemos fazê-lo, devemos cuidar. Uma relação familiar existe confiança. Você tem confiança. Você tem confiança no seu cônjuge, você tem confiança nos seus filhos, nos seus pais. Você é fiel. Uma relação familiar, irmãos, não cabe, numa relação familiar, não cabe infidelidade. Não cabe infidelidade entre pais e filhos, nem entre filhos e pais, nem entre cônjuges. Uma relação familiar é uma relação de fidelidade absoluta. Também é uma relação de respeito. Você respeita a família, você respeita o nome da sua família, você respeita cada membro da sua família. Assim deve ser a relação familiar. Numa relação de família, você também cuida. Você cuida da relação e você cuida também de cada um dos participantes. Assim é que Deus quer que nós tenhamos essa relação com Ele. Uma relação semelhante à relação familiar. Essa é uma imagem, a imagem da família, é uma imagem absolutamente adequada para mostrar como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Quando nós somos assim, irmãos, numa relação familiar, conforme o plano de Deus, com amor, confiança, fidelidade, respeito, cuidado, nós somos felizes, irmãos, e é esse o plano de Deus. O Senhor quer que nós sejamos felizes. Você tem filhos, você quer que seus filhos sejam felizes? É fácil a gente entender isso, irmãos. É fácil entender como Deus quer que nós sejamos felizes quando nós pensamos nos nossos filhos. Ou se você não tem filhos, quando você pensa nos seus sobrinhos, naqueles que dependem de você, você quer que eles sejam felizes, você quer fazer tudo para que eles sejam felizes. E o Senhor Deus, irmãos, faz tudo para que sejamos felizes. Novamente, irmãos, a relação com Deus não é uma relação contratual, uma relação de cartório, mas é uma relação de amor. E que Deus abençoe cada um de nós, para que a gente possa entender isso plenamente. E nesta relação, quando pertencemos à família de Deus, possamos ser absolutamente felizes,
como o pai quer que seus filhos sejam felizes.